o tema alianças. Vamos falar um pouco a respeito das alianças. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, do verso 9 até o verso de número 12. Bem? Eclesiastes, capítulo de número 4, do verso 9 até o verso de número 12. Você já achou na sua Bíblia? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esse texto, que foi selecionado aqui em Eclesiastes, no capítulo 4, ele fala exatamente daquilo que nós vamos falar hoje, que é aliança. É muito fácil notar, amados, que quando a gente está unido com alguém, nós temos mais força do que quando nós estamos sozinhos. Se você estiver carregando um peso, por exemplo, de 50 quilos, normalmente aí o pessoal compra cimento, o saco de 50 quilos, e você pegar sozinho, é um negócio sem jeito de carregar, 50 quilos é bem pesado, e aliás até o Ministério do Trabalho, curiosamente, diz que o peso máximo que uma pessoa deveria carregar é 40 quilos e não 50, e aí eu não sei porque o saco de cimento tem 50 quilos. Mas, se 2 pessoas pegarem, ao invés de carregar 50 quilos, cada uma vai carregar 25, e vai ficar mais fácil, apesar do mau jeito de se carregar um saco de cimento, vai ficar mais fácil de se carregar. Levando isso em conta no mundo espiritual, também nós temos que, por exemplo, a família, quando o casal ele está unido com um propósito apenas, é óbvio que a relação com todas as intempéries da vida, com todos os problemas da vida, e também naquilo que diz respeito à fé, ela alcançará mais êxito porque estarão os dois num propósito apenas. Geração de filhos. É igualmente um contrato entre os cônjuges e Deus, que os dá para a bênção do casal, mas também para a honra do próprio Deus. Os filhos que temos são destinados a nós, mas assim como todas as demais bênçãos de Deus, que Deus ele nos outorga, são para a nossa diaconia, ou seja, para a nossa administração, para servirmos a Deus, como quem administra bens que são da pessoa de Deus. Algumas vezes a gente vê na Bíblia ações mais diretas quanto a esse tema, quando a gente vai se lembrar, por exemplo, de Sansão, através do voto de Nazireu, que foi, ou seja, ele foi consagrado a Deus, está lá em Juízes, capítulo 13, verso 3, e o seu nascimento, no verso 24, e o filho de Ana e Eucana, que é Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, verso 11, o pedido, e 20, o seu nascimento, que foi curioso nessa questão, por exemplo, de Samuel. Deus, a mãe dele, Ana, já havia prometido que entregaria ele na casa dos profetas, onde ele seria tratado ali como servo, diretamente servo do Senhor. E aí, nesse sentido que ele faz, ela logo depois que o filho é desmamado, ela entrega o filho para ser tratado ali como viria a ser novo profeta em Israel. Imagina o seguinte: a mãe desejava ter o filho e entregou o filho. Pensa bem que coisa interessante. Ela fez um voto, O voto, neste caso, foi parte integrante do contrato da aliança que ela fez com Deus. Ela disse: me dá um filho e eu te darei esse filho. Foi o que ela disse. Ela queria ter o filho, ela queria ter essa bênção sobre a vida dela de receber a graça de poder engravidar.
de poder gerar uma criança, de poder colocar uma criança no mundo e amar isto, não é? E foi o que ela fez. E ela, ao fim, né, do desmamado de Samuel, ela vai e entrega o seu filho, não é, para ser profeta do Senhor. É algo maravilhoso, né? A aliança de Deus com os pais do povo hebreu. Vemos na Bíblia inúmeras alianças que Deus estabeleceu com seu povo escolhido. Estas começaram no Éden e transcorreram toda a Escritura Sagrada, sendo algumas ainda válidas, validadas, né, pela pessoa de Deus exclusivamente para o povo judeu. Dentre elas, a gente pode citar a aliança que foi estabelecida no Éden, né? Criada por Deus, envolvia o relacionamento puro entre Deus e o primeiro casal e foi quebrada por esse primeiro casal no pecado. A aliança com Adão, que aconteceu pós-Éden, que foi extensiva a todos os seres humanos, de viver pelo suor de seu rosto, tendo a vida limitada, né, a idade limitada, enfrentando dificuldades. Isso não parece algo bom, né? Não parece uma aliança muito boa. Mas a parte, obviamente, boa desse acordo foi Gênesis 3,15, que foi a promessa da salvação que foi cumprida na plenitude dos tempos, como nos vem informar o apóstolo Paulo. Outra aliança, a aliança com Noé, né? Deus, ele, através de Noé, proveu um meio de salvação para aquela sociedade pecaminosa que está registrada lá no capítulo de número 6 do livro de Gênesis, né? A arca, ela foi construída com um propósito, que não foi apenas salvar os animais e nem mesmo salvar apenas a família de Noé. Ocorre que ninguém mais entrou na arca, né? E que Deus fechou a porta da arca, porque toda aquela humanidade estava, de fato, perdida para Deus, no sentido de que negaram a possibilidade de serem salvos. Eles se negaram a entrar, né, naquela arca. Nesse sentido, toda aquela humanidade, ela se perdeu naquele momento, só restando 8 pessoas. A Arca de Noé é um tipo de Jesus, como a gente sabe, desde os tempos antigos, mas a reação do povo de então foi de não crer, né, como a gente sabe, na pregação de Noé. E curiosamente, Isaías, ele vai falar em 53, né, no seu livro, no capítulo de número 53, exatamente isso. Quem deu crédito à nossa pregação? Né? Da mesma maneira como no princípio não deram crédito à pregação de Noé, no nosso tempo, muitos não têm dado crédito à pregação para a salvação em Cristo Jesus. Tá? Então, essa aliança com Noé, ela é um tipo, não é? É um tipo, é uma sombra da aliança de Deus com a humanidade através de Jesus Cristo, que nós vamos falar mais adiante. Muitos foram chamados, poucos escolhidos, né? Apenas 8 pessoas, todos nós sabemos. Noé, sua esposa, os seus filhos e as esposas de seus filhos, né? Além dos animais que se salvaram. Nessa aliança, somente 8 foram beneficiados. A aliança com Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 12, o verso de número 3. Né? Disse Deus a Abraão que Abraão é um fato interessante, né? Josué, ele vem nos dizer no seu livro que Abraão, ele era de uma família idólatra. Ele faz essa revelação para nós. E Deus, ele retirou, como quem resgata alguém, né, que está ali dominado por uma gangue, né, como um grupo de criminosos. A palavra de Deus, ela vem dizer que Deus, ele resgatou a pessoa de Abraão daquela família idólatra a qual ele
estava, né? E deu continuidade à linhagem que por fim seria usada, né, para nos trazer o Jesus, né, o nosso Salvador, em cumprimento lá ao Gênesis 3,15. O escritor aos Hebreus, né, ele nos lembra que Abraão, como pai da fé, ele nos insere a igreja como sendo igualmente filhos desse pai Abraão. Então a aliança que foi construída em Abraão, ela não só diz respeito ao povo de Israel como nação, mas também diz respeito a todos nós como servos de Deus, a igreja de um modo geral, não é, que foi abarcada, uma vez que nós, né, também somos família de Deus, também somos benditos, assim como está estabelecido para aquele povo. A aliança hebreia, na qual Deus escolheu o seu povo, tendo os libertado do Egito, não é? Concedido o status de nação santa, reino de sacerdote, povo adquirido, e todas aquelas adjetivações que foram feitas para o povo de Israel, com a especificidade de ser o modelo, né, esse povo, a ser seguido pelas demais nações. Infelizmente, né, esta aliança foi negligenciada, mais do que isso, foi quebrada pelo povo hebreu muito cedo, aliás, né, logo após a morte de Josué, chegando ao ápice dessa quebra de contrato ali quando o povo se dirige a Samuel, está lá em 1 Samuel capítulo 8, verso número 7, se dirige a Samuel solicitando que fosse ungido um rei, né, para que a nação de Israel ela se transformasse em uma nação como qualquer outra. E 8:7, né, de 1 Samuel, ele registra uma frase do próprio Deus dizendo, né, que o povo havia rejeitado a ele, rejeitado a Deus, para que não governe sobre ele. Então, o próprio Deus falando, né, dessa quebra de contrato que o povo ele fez, né, naquele momento. Alianças individuais com Deus. Isaac e Jacó representam a continuidade da aliança com Deus, né, entre Deus e Abraão, ainda que com contornos mais pessoais no que diz respeito ao alcance inicial dessa aliança. Se trata principalmente em Jacó da formação deste povo, que viria a se formar e seria o centro do mundo religioso, né, como a gente sabe, que é o povo de Israel, né, centro do povo do religioso do povo judaico e depois judaico-cristão. Se isolarmos apenas o comportamento de Isaac, por exemplo, a princípio muito parecido com seu pai, né? Isaac ele praticamente comete os mesmos erros e os mesmos acertos que o pai Abraão, isolando o relacionamento também de Jacó, que parece não conhecer a Deus até que este apareça para ele. Isso é que é interessante, né? A gente teve Abraão com um relacionamento muito profundo com Deus, e depois a gente vê Isaac com um comportamento parecido com seu pai, né? Mas não tão evidente esse relacionamento com Deus. E quando a gente vai encontrar Jacó, a gente vai ver que Jacó ele faz como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer? Um voto, por assim dizer. Se o Senhor me levar até a terra da minha parentela, me alimentar até lá, me fizer estar vivo e depois voltar com a minha esposa, lindo, maravilhoso, então aí eu vou te servir. É interessante isso, porque Jacó deveria conhecer a Deus, né? O que aconteceu nesse relacionamento entre Isaac, Jacó e Esaú, que ele deixou de falar de Deus? Não sei. Ocorre que Jacó ele teve um contato efetivo com Deus porque Deus assim o buscou, né? Deus assim o buscou. Era necessária a continuidade daquela família bendita que nós vimos lá em Gênesis capítulo 12, né? Através da pessoa de Abraão, e a genealogia nos informa, né, que Abraão era pai de Isaac, que era pai de Jacó. Então, era por ele que deveria continuar a obra. E aí é estranho, para mim pelo menos, que
Jacó não tivesse um relacionamento transmitido por herança e por transmissão oral, conhecimento, não é? Em relação a Isaac, ensinando aos seus filhos Jacó e Esaú. Não é? De certa forma, me parece que houve um certo desleixo, por assim dizer, de Isaac em relação a ensinar o relacionamento com Deus. E depois a gente vai ver na palavra de Deus, né? Ensina o menino o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. A gente vê também no livro de Deuteronômio, se não me falha a memória, no capítulo 6, onde fala do relacionamento, da importância de se ensinar os filhos no caminho do Senhor. Enfim, uma série de importantes informações que são passadas, mas a gente sabe, obviamente, que o período da lei, não é? Moisés ele escreve a lei posteriormente à vida de Abraão, Isaac e Jacó, mas de qualquer forma, este conhecimento de Deus, eu acredito que eles deveriam ter. Tá? Houve um erro por parte de Isaac no que diz respeito à disseminação do conhecimento de Deus. Mas vamos seguir em frente. José, inegavelmente diferente do que aconteceu com Isaac em relação a Jacó, né? Quando a gente vê Israel, no caso Jacó, né? Falando já com José, a gente vê um relacionamento mais profundo, obviamente, de José com a pessoa de Deus do que seus irmãos. Mas, aparentemente, né, a Jacó ele teve mais cuidado em relação a passar a informação a respeito de Deus. José, inegavelmente, é um tipo de Cristo. Nós vamos ver, né, que a sua obra, aquilo que José ele participou ali no Egito, naquele momento, né, naquele momento de grande dificuldade do mundo de então, e de toda a vida, tudo aquilo que aconteceu de forma sobrenatural na vida de José, nos apontam para esse entendimento, né, de que Deus era com a pessoa de José, né, e que isso, obviamente, foi, de certa forma, passado por seu pai, Jacó. Né? Ele passou, José, por situações tão adversas, né, que somente o sobrenatural poderia explicar como José ele veio a sobreviver e até onde ele foi. Né? O sobrenatural de Deus foi com ele, com certeza. Ele era fiel a Deus, como a gente sabe, homem de princípios fortes, responsável por, de acordo com a vontade de Deus, salvar o mundo de então, né? Da fome e manter a linhagem escolhida por Deus até que Moisés a liderasse. Então, essa aliança que Deus ele formou com José, obviamente, ela não foi quebrada por duas questões muito simples. Primeiro, José foi fiel ao Senhor e, obviamente, Deus foi fiel a José. Então, essa relação mútua em que ambos tiveram, né, foi fundamental para que essa aliança, que foi uma aliança muito pessoal de Deus com a pessoa de José, ela lograsse êxito. Moisés, né? A aliança de Deus com Moisés, ela se estendeu ao povo, pois era, obviamente, o povo escolhido, mas como ele não houve líder, né? Como Moisés, não houve um líder que fosse tão influente, né, como a pessoa de Moisés. Né? Os sinais que operaram em Moisés, a gente só encontra paralelo na pessoa de Jesus Cristo, né? E a potência, né, do seu acordo com a pessoa de Deus, ela foi fundamental para que aquela nação que ora estava nascendo, ela florescesse da forma extraordinária, como aconteceu ali nos milagres, em todos os sinais, em toda a obra de Deus que aconteceu. Né? E, obviamente, isso foi fundamental, esse relacionamento de Moisés com a pessoa de Deus. Não podemos, de maneira nenhuma, negligenciar esse entendimento. Moisés, ele foi fiel ao Senhor. Né? Com certeza, essa aliança deu certo também por conta disso. Né?
Moisés foi fiel ao Senhor, assim como o Senhor foi fiel à pessoa de Moisés.